a apresentação da proposta de emenda à Constituição, que vai garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro de 2023, ficou para quarta-feira depois do feriado. O senador Randolfo Rodrigues, integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, negou que 7 bilhões de reais de emendas do orçamento secreto, que estão congeladas, seriam liberadas por meio dessa PEC. Eu, particularmente, acho impróprio. E o debate ontem que eu tive com líderes do Senado, presidido pelo presidente Rodrigo Pacheco, foi no sentido contrário a isso. Essa história da distorção funcional do chamado RP9, orçamento secreto, o próprio parlamento, no meu entender, tem consciência que tem que ser resolvida. O Bolsa Família fora do teto de gastos recebeu o apoio do Conselho Político que acompanha os trabalhos da transição de governo. O conselho é formado pelos representantes de 14 partidos que apoiaram Lula na eleição. Nós temos um acordo entre os partidos que compõem aqui o nosso conselho de que a PEC do Bolsa Família, excepcionalizando a totalidade do programa Bolsa Família, é essencial para que a gente atenda a essas reivindicações e a esses compromissos que nós tivemos com o povo brasileiro. O Bolsa Família precisa ser incluído no orçamento de 2023. Eu quero receber o texto, em seguida levar a apreciação dos líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e aí só então, quando houver um consenso, que não houver divergências, discordâncias do texto e, sobretudo, do que vai compor esse espaço orçamentário, é que nós aí, chegando ao entendimento, a um consenso, a uma concertação, a gente então partiria para pegar as assinaturas e botar para tramitar a PEC. Que hoje a PEC da transição ganhou o apoio de um integrante do atual governo. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, traz agora as informações para a gente. Luciana, quem declarou apoio a essa proposta? Olha, Olívia, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou há pouco o seguinte, que o governo atual, ele vai trabalhar, inclusive apoia a PEC de transição para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 600. Isso custa algo em torno de 70 bilhões de reais. O grande problema que está sendo enfrentado lá no Congresso Nacional é exatamente porque o governo eleito quer aumentar o valor dessa PEC, quer tirar do teto de gastos todo o valor do Auxílio Brasil, que daria aí 175 bilhões. A grande reclamação é de que 105 bilhões de reais, por conta disso, seriam um cheque branco, poderiam ser utilizados como o novo governo quisesse. A justificativa é o seguinte: há promessas de campanha que precisam ser cumpridas, por isso a pressão para se garantir, para tirar do teto de gastos todo o valor do Auxílio Brasil. Essa proposta, essa ideia não agrada as lideranças lá no Congresso Nacional, até por isso o texto ainda não foi aprovado, foi apresentado sequer. A gente tinha a sinalização, Lívia, de que esse texto seria apresentado na sexta-feira. Não foi porque não tem consenso. O ex-governador de Sergipe, Wellington Dias, inclusive, ele explicou o seguinte: não adianta apresentar um texto no Congresso Nacional sem ter consenso, porque senão ele não vai conseguir avançar nada. Então, antes de apresentar a proposta, o que as lideranças da transição estão fazendo? Estão buscando apoio do Congresso Nacional. Existe, inclusive, um outro questionamento, um outro problema que está sendo colocado pela equipe de transição e que tem tido resistência do Congresso. Porque, a princípio, essa PEC valeria só no ano que vem. Dentro da equipe de transição, há uma proposta de que esse extrateto, o Auxílio Brasil fora do teto, se estenda até o fim do mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, até 2026. Então, há uma resistência grande. O que o governo, o que aliados, inclusive do presidente Bolsonaro, estão dizendo nesse momento? Aprovar aqueles R$200 extras no Auxílio Brasil, isso não vai ter dificuldade nenhuma no Congresso Nacional. O problema é o apetite grande demais da equipe econômica do governo de transição, do próximo governo, que quer ampliar esse valor para ter uma folga no orçamento no ano que vem.
Por isso, tanta dificuldade, e as negociações estão sendo feitas nos bastidores. A expectativa, a princípio, sem confirmação ainda, é que o texto seja apresentado na quarta-feira.